Pronto, agora vamos começar um assunto interessantíssimo, o assunto de meiose. Quando estamos falando de meiose, a gente está falando de divisão celular. A meiose, uma visão geral aqui, ela é um processo de divisão celular que resulta em 4 células que não são idênticas à mãe. Porque quando a gente está falando de mitose, são 2 divisões celulares, mitose e meiose. Na mitose, as 2 células filhas são idênticas em cromossomo e em tudo, em DNA. A gente chama geneticamente idênticas à célula mãe, o que não ocorre aqui. Vai resultar em 4 células, cada um com metade dos cromossomos da célula mãe. Células haploide, células N, tá certo? É na meiose que ocorre a variação genética no crossing over, que ocorre aí no diplóteno, na subfase diplóteno, que também pode acontecer em paquítono, que a gente vai ver daqui a pouco, quando estiver entrando nas fases da meiose. E nos humanos ocorre para gerar os gametas. Quando é no ser humano masculino, no homem, a gente chama esse processo aí de espermatogênese, que vai fazer os espermatozoides. E na mulher é ovogênese ou ovulogênese, certo? Você pode encontrar aí com essas duas nominações. E vai depender, né? Porque, por exemplo, na espermatogênese vai criar 4 espermatozoides, mas na ovulogênese vai criar somente um ovócito secundário. E principalmente na ovulogênese tem cascas de banana, tá certo? Que não vou falar aqui porque ovulogênese e espermatogênese é um pré-requisito para a embriologia. E o pré-requisito para isso tudo é meiose e mitose. Então vamos continuar. Tanto na meiose quanto na mitose tem a intérfase. A intérfase você pode ver na literatura que pode ser não antes da célula se dividir ou o período que a célula não está dividindo-se ainda. E é o período mais demorado. Porque, por exemplo, em mitose é em 30 minutos. Que ocorre meia horinha. E isso tudo aqui ocorre em um dia. É um dia para a célula se preparando. É a fase mais demorada, dividida em G1, S e G2. Tem algumas literaturas também que falam de G0. Mas aqui eu vou falar só dessas 3 subfases aqui. A mais importante é essa. Porque é aqui que vai ter a síntese do DNA. Vai ser a duplicação dos cromossomos. Que é 4,5 horas. 4 horas e meia. Aqui ocorre... tanto aqui quanto aqui não ocorre muita coisa. Não tem o que se falar, mas eu coloquei aqui. No G1, os centríolos tomam posição e no G2, os centríolos começam a se separar. É aqui que os centríolos começam a vir para cá. Aqui ocorre a duplicação dos cromossomos, tá certo? E o centríolo se duplica aqui também, certo? Isso é um pré-requisito para a meiose. A célula se preparando e tudo mais. Meiose. É dividida em meiose 1 e meiose 2, são bem complicadinhas, a gente vai desmistificar tudo aqui. Também a meiose 2, né, também chamada de mitose da meiose, porque é idêntica à mitose. Tem prófase 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e a citocinese. Só que a segunda etapa é idêntica à mitose. Então, se você sabe mitose, você sabe meiose 2. O mais complicadozinho é aqui, na meiose 1. Vocês vão perceber que na meiose vai ocorrer que, assim, na mitose a gente fala de cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos que um é do pai e o outro é da mãe. E eles se duplicam. Então fica o cromossomo do pai aqui e o cromossomo da mãe aqui, que são cromossomos homólogos. Então, na meiose 1 ocorre a separação desses cromossomos homólogos. Cromossomo do pai e cromossomo da mãe. Veja que eles estão duplicados. Estão duplicados aqui. E um vai para um lado, o outro vai para o outro. Vamos já ver como é que isso vai acontecer na próxima imagem. E as fases, tanto da 1 quanto da 2.
Se você prometer a Ana um telescópio, prometa a Ana um telescópio. Se você prometeu a Ana um telescópio, você tem todas as fases da mitose e da meiose. Prometa a Ana um telescópio. Prófase, meta, fase, metáfase, ana, anáfase e telófase. Aí, claro, meiose 1 tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 2. Meiose 2 tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Pronto. Aqui, cromossomos homólogos. O verde você herdou do pai. O rosa você herdou da sua mamãe. Eles são homólogos, né? Que tem 46. Então tem o cromossomo 1, o par 1, o par 2, o par 3, entendeu? Então vamos supor aqui que é o cromossomo 23. Aqui, o par 23. Que se tiver uma trissomia, bisu aqui. Se tiver trissomia no 23, ocasiona a síndrome de Down. Pronto. Aí aqui eles foram sintetizados na intérfase, né? Foram duplicados, melhor dizendo. E aqui eles já estão duplicados, unidos pelo centrômero, que é o centro do cromossomo. Para estudar o cromossomo precisa só de uma aula. Você precisa sentar e ver, não, o cromossomo é isso. E desenrolar. Aí o que é que ocorre? Os cromossomos homólogos. Aqui eles estão duplicados, mas são homólogos. Esse você herdou do seu pai e está duplicado, e esse você herdou da sua mãe e está duplicado. Na meiose 1, ocorre a separação dos homólogos. Ou seja, esse vai para uma célula e esse vai para outra. E na meiose 2, separa. Entenderam? Por isso que a gente diz, formam 4 células. Na meiose 1 vai formar 2 células que vão se dividir em mais 2, formando 4. Meiose 1, dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, a Luísa perdeu o Didi. Assim, Flores. A prófase 1 é dividida em algumas fasezinhas, chatinhas. Mas se você lembrar que Luísa perdeu o Didi, aí você tem todas as subfases. Porque, olha, LZPDD. Luísa perdeu Didi. Botei aqui em negrito e em maiúsculo, assim que você tem que entender. Tem a leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São as subfases da prófase. E é o que mais é pedido da prófase 1, que ocorre na meiose 1. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem mitose não, viu? É só em meiose que isso aqui tem. Metáfase 1, que você já sabe lá, entre esses dois tem uma chamada prometáfase, né? Que some a carioteca. Aqui fica enfileirado, aqui separa e aqui ocorre a citocinese e forma as 2 células. Agora vamos dar mais uma pincelada aqui. Pronto, prófase 1. No leptóteno, os cromossomos duplicados começam a condensação. Eles começam a se condensar. Porque você sabe, né? DNA, cromossomo. DNA, cromossomo. Os DNAs, eles vão se formando, se condensando, até formar o cromossomo. Aí pronto. Zigóteno. E durante tudo isso aqui, a carioteca, ó, tá se fragmentando. Tá sumindo. Em zigóteno, começam as sinapses. Esses cromossomos, já duplicados e todos homólogos, eles ficam formando o complexo de sinapses. Para ficar juntinhos, as sinapses deixam eles juntinhos. Deixam eles juntinhos para o quê? Ocorrer o crossing over, que pode ocorrer em paquíteno. Mas eu já vi outras literaturas que dizem que ocorre em diplóteno. Então você tem que ter um certo cuidado aí. Porque eu sei que o que é que ocorre aqui. É certo, no paquíteno ocorreu um emparelhamento, elas já emparelhadas, formando os quiasmas. Preparadas para formar os quiasmas, que são esses xizinhos aqui. Aqui está dizendo que ocorre o crossing over. Mas em outras literaturas, eu já vi que, principalmente de Amabis,
do Biologia em Contexto, que eu estudei para dar essa aula aqui, vi que é no diplóteno. Então, tem esse impasse aí. Mas, a depender da prova que você for fazer, você veja o seu material de apoio. O que é que você tem ali? Não, Flores, eu vou fazer essa prova tal e lá tá dizendo que foi no diplóteno. Então, é no diplóteno. Mas se tá dizendo que é paquíteno, a professora apresentou que é paquíteno, vá pelo que foi apresentado. Mas o correto pode ocorrer em paquíteno, mas ocorre também em diplóteno. Quiasmas visíveis aqui e o complexo de sinapses já começa a desaparecer. Porque aqui está formado e aqui começa a desaparecer. Para quê? Para a diacinese. Aqui eles já estão prontos para a metáfase. Já estão prontos para serem colocados emparelhadamente, enfileirados para a anáfase 1. Aí pronto. Na prófase 1 ocorre ocorre o crossing over, mais precisamente em paquíteno. Na metáfase 2 eles estão enfileirados aqui e os centríolos já estão formados ali para puxar. Na anáfase puxa, aí ó, você pode ver aqui que eles já estão na variação genética deles, já estão com a variabilidade genética maior. Na telófase começa aqui a ocorrer a citocinese para formar duas células. A partir daqui vai para a mitose. Isso aqui, minha gente, é mitose. Isso aqui é mitose. A prófase, a galera está aqui já condensada, condensando-se. Ocorre aqui que os centríolos vão para os polos da célula. Eles ficam enfileirados com um, que é um cromossomo aqui, duplicado, outro aqui. Aqui tem dois. Metáfase 1 tem dois cromossomos. Dois pares de cromossomos, né? Porque aqui eles estão duplicados, você tem que entender isso. Deixa eu voltar a imagem aqui. Aqui eles são duplicados, é o mesmo cromossomo daqui, só que duplicado. Pronto. Aí aqui eles já estão duplicados e todos em duplas. E aqui eles já não estão mais em duplas, eles estão duplicados, mas representando o par de cromossomos. Quando chega aqui já tem 23 cromossomos. Aqui. Já tem 23. Só que são 23 cromossomos duplicados. Então tem que tirar esses pares, né? Aí vai tirar na meiose 2. Duas células. Aí a anáfase puxa e leva pro centro das células, já estrangulando um pouquinho, mas estrangula mesmo é na citocinese, na telófase 2. A carioteca aparece, resultando 4 células. Pronto. Acaba por aqui. Bem rápido, meiose. Espero que tenham entendido. Porque realmente eu fiz um erro aqui, que eu apresentei meiose antes de mitose. Então, espero que tenham entendido. Espero que tenha anotado também tudo que eu coloquei aqui para fazer um mapa mental de vocês. E até a próxima. Fernando Flores fica por aqui. Tchau e boas provas.